Vocês vieram em paz? Quem veio em paz? Diga glória a Deus. A Bíblia Sagrada diz que em paz você vai entrar e em paz você vai sair. A Bíblia Sagrada diz que bendita será a tua entrada e bendita será a tua saída. Quando você entra na casa de Deus, tu é abençoado. Quando termina o culto, tu vai para casa, tu sai abençoado. E aí aonde você for, com quem você conversar, palavras que forem proferidas por ti, é para impactar a vida de alguém. E aquela pessoa diz, que paz é essa que você tem? Ah, essa é a paz que Jesus me deu. Essa é uma bênção que você não encontra em lugar nenhum, somente na presença de Deus. Todos digam amém, pessoal? Vamos sentar um pouquinho, gente, no nome de Jesus. Olha, para você que está em casa, nós estamos aqui no bairro do Próspera, que você vai encontrar a Igreja da Graça, a nossa sede regional, na rua Miguel Patrício de Souza 300. Esse é o primeiro culto de hoje, às 8 da manhã. E teremos também o culto das 18 horas. Então, você que é aqui, morador aqui de Criciúma, enfim, das imediações, não fique de fora. Hoje é domingo, é o dia do Senhor, é o dia de estudar a palavra, é dia de se fortalecer, dia de dar testemunho, dia de crescer espiritualmente falando, para que continuemos de pé. Tem muitas pessoas que, infelizmente, quando vem uma luta sobre ela não aguenta, ela acaba desanimando. Por quê, pastor? Porque espiritualmente falando, a estrutura dela está fraca, está comprometida. Então, quanto mais robustecidos estivermos, quanto mais fortalecidos da palavra estivermos, aí estaremos prontos para enfrentar qualquer parada, estaremos prontos para enfrentar qualquer demônio, qualquer pecado que vier contra nós, tentando nos derrubar. Nós vamos dizer não, vamos resistir, vamos dizer não, eu prefiro Jesus. Em Jesus eu vou me realizar, é Ele que vai abrir a porta, Ele que vai me abençoar. E aí você não vai aceitar aquele pão mofado do diabo, aquele pão sujo, aquele pão que... Já ouviu alguém falar, fulano está comendo o pão que o diabo amassou? O diabo amassou um pão lá e foi oferecer para Jesus. Manda essas pedras se tornarem pães. Jesus falou, não, nem só de pão viverá o homem. E Jesus deixou claro, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, disso viverá o homem. E na verdade, quando você recebe uma palavra da boca de Deus, é o pastor que prega, você tem esse entendimento, né? Quem prega é o pastor, mas a fonte, quem está falando com você é o Espírito Santo de Deus. O pastor está pregando, alguém tem que ser boca de Deus para anunciar para o filho, para o amigo, para o parente, enfim. Mas a fonte, entende? É a palavra. A fonte é a Bíblia. E aí você parte da palavra de Deus e vai ensinando. E o Espírito de Deus vai convencendo a pessoa, muito mais quando ela vê que quem está pregando é um vencedor. Porque quando a pessoa que está pregando é um campeão, é um vencedor, é uma pessoa que realmente está provando da graça de quem? O testemunho é contundente, né? Se você fala, olha, Deus cura de câncer, porque eu fui curado do câncer. A pessoa diz, sério? Sério. Pronto. Se Deus te curou, realmente Deus é poderoso e tal. E aí você abençoa. E meus irmãos, o missionário fala uma coisa importante. Tudo aquilo que Deus fez na tua vida, todas as vitórias que você teve, você se torna senhor naquela área, mestre naquela área. Porque a Bíblia diz que você conseguirá consolar com a mesma consolação que você foi o quê? Consolado. Todos digam amém. Tá? Hoje eu posso falar que Deus liberta o traficante e liberta o drogado. Eu posso falar. Eu falo com propriedade. O meu testemunho é contundente. E aí quando eu oro por alguém que está com problema, pastor, é pinguço, é cachaceiro, é alcoólatra, é drogado, e a pessoa crê, eu oro e o poder de Deus opera. Porque Deus me consolou nessa área, me libertou, transformou a minha vida. E a pessoa que crê, ela vai e recebe a bênção. Assim também é você. Pastor, Deus me curou. Tu pode ministrar para qualquer pessoa. Pode orar, pode pregar, pode orar. E o teu testemunho é contundente. A pessoa será abençoada. Todos digam amém. Porque quando você não viveu tal coisa, você fala. Você fala, né? Porque você crê na palavra, etc. Mas quando você viveu na pele e venceu,
A força é muito maior. Tu fala com muita propriedade. Não, Deus faz e tal. E por quê? Porque Ele fez na minha vida. Aí acabou. Aí você desbanca o inimigo ali, dá o teu testemunho, teu grande testemunho, e Deus opera maravilhas. Diga glória a Deus. Então, você que está em casa nos acompanhando, vem para cá, vem. A palavra que eu vou pregar agora é para ti, para todos nós que aqui estamos, no nome de Jesus, e é uma mensagem muito boa. Ela está lá em Apocalipse, a gente vai abrir lá. Vamos lá para a escatologia, livro de Apocalipse, vamos lá para o último livro. Esse não precisa nem perguntar, onde está, pastor? Não, né? Apocalipse, Gênesis, Salmos, até criança sem dente acha, até velhinho banguelo consegue achar, né, irmãos? Apocalipse é o capítulo de número 3 primeiro, a gente vai ver lá. Tem coisa boa para nós aqui. Aí se você não trouxe a Bíblia, com medo de molhar a Bíblia, aí você vai ler com a gente ali no monitor, tá? No nome de Jesus. Pastor, eu não trouxe mesmo a Bíblia, não. Eu estou nessa onda aí de só ver Bíblia no celular, pastor. Dá. Mas tem que tomar cuidado, né, irmãos? No comecinho, quando não tinha celular nem nada, a gente carregava o quê? A gente carregava a Bíblia. Molhava, estragava? Não. Mas parece que o diabo coloca na cabeça da pessoa, vai levar a Bíblia, está chovendo, vai molhar. Não estraga não. Pega numa sacolinha, numa bolsa, carrega atrás e tal. É bonito, né? Mas se você trouxe o celular, quer acompanhar o celular, fique à vontade. A tecnologia está aí. Sabendo usar, ela é para o nosso bem, diga amém. Pode usar sem problema, tá? Mas o bacana é você trazer Bíblia para a igreja, irmão. Mostrar para o teu filho, ó, aqui filho, a Bíblia do pai, da mãe e tal. Pega a tua aí também. Pega lá, a Bíblia do leão, a Bíblia do cordeiro, não sei, tem tanta capa de Bíblia hoje esquisita aí, né? Mas tudo vale, é o conteúdo ali que é importante. Pega a Bíblia aí e tal, e ensinar, pessoal. Ensinar, manter as raízes, as origens, né? A essência do evangelho. Você sabia que a Bíblia Sagrada diz que nós já estamos vivendo nos últimos tempos. E a Bíblia Sagrada diz que muitos iam se apostatar da fé nesses dias aí. Tem muita gente hoje, irmão, se apostatando, se esfriando, né? Não quer saber mais de Deus, do Evangelho. Pastor, o que será dessas pessoas? Misericórdia, meu irmão. Misericórdia, né? A palavra do Senhor diz que a luz ela veio ao mundo, que é Jesus. A luz é Jesus. E todo aquele que está em Cristo também vai iluminar a casa, enfim, né, um ambiente de trabalho onde ele estiver. A luz veio ao mundo, que é Jesus. Mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Se apegaram mais às coisas das trevas do que as coisas de Deus. E aí a Bíblia diz, a condenação é esta, que a luz veio ao mundo. E os homens amaram mais as trevas do que a luz. Amar significa se apegar. Nós não podemos viver apegados ao mundo. Nós temos que nos apegar a Jesus, a palavra, a igreja, a família. Esse é o nosso bem maior, que vai nos render, querido, um crédito, que vai nos render a vitória eterna, a nossa salvação. Então, no mundo, eu e você teremos aflições. Você já enfrentou lutas? Pastor, já. Então se prepare que tu vai enfrentar bem mais. Bem mais, tá? Eu sei que eu vou enfrentar muita luta, então eu tenho que orar, me consagrar, vigiar, buscar Deus. Enquanto eu estiver nesse mundo, o diabo, ele vai viver ao meu redor, tentando me derrubar, tentando destruir a minha comunhão com Deus, para me arrastar para o inferno. Eu tenho que cuidar da minha salvação. Valorizar o que Jesus fez na cruz, para não perder a maior oportunidade da minha vida, que eu não mereço, mas pela graça eu posso ser salvo mediante a fé em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então o que eu tenho que fazer, pastor? Acordar, se apegar em Deus. O apóstolo Paulo disse, né? Conhecendo o tempo, devemos despertar do sono, porque a nossa salvação, e o diabo sabe disso, a nossa salvação está mais perto de nós agora do que quando aceitamos a fé. Então nós temos que acordar, temos que buscar Deus enquanto é tempo. A gente tem que aceitar essa tão grande salvação que Jesus proporcionou para nós. Se a gente ficar dormindo, a gente morre, perde a salvação, vai para o inferno e o prejuízo é muito, muito grande. Então Deus não quer que ninguém vá para o inferno. Deus não quer que o homem se perca. Deus ele quer que todo homem seja salvo e venha ao conhecimento da verdade que o pastor tem que pregar.
que a igreja tem que pregar, que você tem que pregar, de todo o nosso coração, porque nós não sabemos o dia de amanhã, pessoal. A gente está correndo atrás de dinheiro, correndo atrás de luxo, de casa, tudo isso é bom, prosperidade é dom de quem? Tudo isso é maravilhoso. Trabalhe mesmo, trabalhe, lute, plante, colha, negocie, conquiste, tudo isso é bom, tá? Mas o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma? O Espírito de Deus falou para um homem, dono de silos, donos de terra, dizendo: eu vou plantar mais, eu vou colher mais, vou estocar mais. E só isso ele pensava. E veio uma voz dizendo: louco, hoje te pedirão a tua alma. Para quem você será? Para quem você está preparado? Então, o mais importante do que vitórias, conquistas nesta vida, é você conquistar pela graça a vida eterna que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Diga amém, irmãos. E lutar pela salvação de toda a tua família. Mas eu quero falar uma coisa com você aqui. Em Apocalipse capítulo 3, vamos abrir ali. Apocalipse capítulo 3, versículo de número 20. Principalmente para quem está em casa, chorando agora, dizendo: Deus, me abre uma porta, me cura, muda a minha vida. Deus só vai mudar a tua vida se você fizer isso aqui. Aqui na igreja a mesma coisa, irmão. Eu vou passar pela porta hoje, Deus vai me abençoar. Vai, se você fizer o que você vai ler aqui comigo agora. Se não, esquece, tá? Esquece. Não tem esse negócio de ficar negociando com Deus, não. O homem tem que plantar para poder o quê? Para poder colher. Diga amém, irmãos. Vamos ver aqui, Apocalipse 3, versículo 20. Quem está falando aqui é Jesus, a testemunha fiel, o Alfa e o Ômega, o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. Eis que estou à porta. Jesus está falando: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, com ele cearei e ele... Diga glória a Deus, gente. Olha para o pastor. A gente quer que Jesus abra a porta para nós, e ele está querendo que nós venhamos abrir a porta para ele. É interessante isso, né? Jesus, abre a porta para mim. Jesus está dizendo: filho, abra a porta você para mim, que as demais coisas serão o quê? Acrescentadas. Nós precisamos abrir a porta para Jesus, abrir o coração para a palavra. Nós precisamos deixar a palavra entrar, porque é a palavra que vai gerar vida, que vai gerar fé, que vai curar, que vai operar. Nós não podemos fechar o nosso coração. Não, pastor, estou decepcionado. Com quem? Com Deus? Não, com Deus não. Com Jesus? Também não. Com a igreja? Pode até ser que você esteja decepcionado com a igreja, com o pastor, com o obreiro, com fulano, com o diabo. Pode ser que você esteja decepcionado com muita coisa. E talvez você tenha até razão de se decepcionar com alguns, né? Mas com a palavra de Deus não. Com Jesus não. Com Deus não. Então nada de ficar armadinho, com o coração fechado. Não, irmão. Não. Senão você não é abençoado. Senão Deus não te abençoa. Você tem que voltar a abrir o coração para orar, para se consagrar, para jejuar, para vir ao culto, para se envolver com a obra de Deus, que Deus nunca decepcionou você. Talvez você olhou para a direção errada. Olhou para alguém, olhou para um homem, olhou para uma situação, e aí você ficou ferido, magoado, machucado, decepcionado e tal, e o diabo falou muita coisa na tua mente, porque você foi para a direção errada, olhou para o lado errado. E a Bíblia já nos manda lá em Hebreus 12, 2, que nós devemos olhar só para Jesus. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Se você ficar olhando para o lado ou para alguém, você está errado, não pode. Claro que tem pessoa boa, tem muita gente que serve como referência para mim, referência para você, mas mesmo assim, não coloque a tua fé em ninguém, a tua esperança em ninguém, a tua confiança em ninguém. Tudo é Jesus na nossa vida, diga amém. Tudo é Jesus.
Ele é a porta. Está lá em João 10, no versículo 9, né? Ele fala lá, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, pela palavra, entrará, sairá, encontrará pastagem, que ele no caso nos chama de ovelhas ali, né? Ele diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então por isso que ele coloca ali a pastagem, o alimento, porque quando ele nos vê como um rebanho dele, como um povo arrebanhado, um povo unido, sendo apacentado pela palavra. Então ele diz, eu sou a porta, você vai entrar por mim pela palavra de Deus. Eu até estava comentando hoje de manhã no programa das 6h30, que a porta chamada Jesus é uma porta bem estreita. Bem estreita. A Bíblia Sagrada diz que poucos entrarão por ela. E muitos vão procurar a porta larga, porque não tem cobrança, não tem confronto. A pessoa vive do jeito que ela quer, à torta e à direita, irmão. Pulando para cá, pulando para lá, fazendo o que ela quer. Não, a vida é minha, Deus me ama do jeito que eu sou. Não. Deus, Ele nos ama, mas Ele sempre vai nos trazer para perto dEle, santificação, obediência, para que possamos ver a glória dEle. E nós sabemos muito bem que o pecado, ele separa uma pessoa de Deus. E uma pessoa separada de Deus, ela está como se fosse assim uma pessoa totalmente vulnerável aos ataques do diabo. Está separada de Deus, ela não está em Deus. O que nos une a Deus é Jesus. O que nos une a Deus é a palavra. Então, nunca fique longe de Deus. Nunca deixe a palavra. Busque a palavra. Creia na palavra. E aí você vai estar perto de Deus. Tua vida será transformada. Não é a igreja, o pastor em si. Não, é o Espírito de Deus que vai te dirigir. Então, voltando para Apocalipse 3:20, você está entendendo? Jesus fala, eu estou à porta. Irmão, Jesus está batendo há muito tempo na porta de muitas pessoas e elas não abrem. E aí fica pedindo para ele abrir porta tal, abrir a porta tal. Jesus fala, eu não posso. Eu não posso abrir a porta para você, porque você não abriu a porta para mim. Abre a porta para mim, que eu abro a porta para você. Você que está em casa, abra a porta do teu coração. Se entregue a Jesus. Você que está aqui na igreja, abra a porta do teu coração. Se entregue a Jesus. Não, pastor, eu já estou na igreja. Estar na igreja é uma coisa. Você abrir o teu coração para a palavra, para Jesus, e ser transformado pelo Espírito Santo é outra coisa. Porque nem todos que estão em Israel são israelitas, meus irmãos. Nem todos que frequentam uma igreja estão vivendo de acordo com a palavra de Deus. E não é o pastor e a igreja que vai impor essa mudança, não. É a aceitação da palavra de Deus. É quando a pessoa decide, não, eu vou viver pela palavra, a partir de hoje e tal. E aí, sim, ela abre a porta e Jesus começa a abençoar a vida dela. Fale glória a Deus. Então, abra o teu coração para a palavra. Seja de Deus mesmo, tá? Não ligue para aquilo que vão falar, ou seja, esteja preparado, porque quando você está andando na palavra de Deus, você vai ser perseguido, sim. A luz incomoda muita gente. A luz, o teu perfil, a sua postura vai mexer, vai incomodar. Mas você está na palavra, 1000 cairá ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás o quê? Não será. Deus vai guardar, Deus vai proteger você. Quem entendeu? Diga amém, Jesus. Então, Jesus está à porta, meus irmãos. Jesus está à porta. Não sei com quem que ele está falando aqui. Está falando com a igreja, né? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Tá à porta, está batendo, quer entrar, quer mudar a tua vida, quer transformar a tua história, mas não depende dele. Só depende de cada um de nós abrir o coração e falar, Jesus, eu sou teu. Entra, faz morada, transforma. Senhor, que a tua presença fique em mim, que a tua presença, ela caminhe comigo 24 horas por dia. E aí você não se desliga de Deus por nada. E aí é que Ele te abençoa. Todos digam amém. Bom, agora dito isso, nós vamos ver aqui Apocalipse capítulo 1 agora. Apocalipse capítulo 1. Então tá aí. Ele está batendo, abra. Se você já abriu a porta, e se Jesus já é morador, então cuide da presença dele, tá? Porque tem muitos que receberam a presença de Deus,
perderam e ficaram perturbados, endemoniados, tá? Porque não valorizaram a presença do Espírito Santo. Na Bíblia eu posso mostrar para você vários que tinham e que perderam e que o diabo entrou nele. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Guarde a presença do Senhor. Valorize a presença do Senhor. É a sua maior riqueza, é o Espírito Santo. Cuide dessa presença, valorize, tá? Para que nunca o inimigo te roube. O inimigo veio para roubar. O que ele quer roubar de nós é o Espírito Santo. É a presença de Deus. Mas como que ele faz isso? Rebeldia, orgulho, desobediência. Vai afastando a presença de Deus da nossa vida. Até o momento que Deus, imagina Deus falar para um profeta a respeito de uma pessoa que Deus não está suportando mais. E Deus fala: fulano, pastor, até quando você terá dó do fulano, tendo eu rejeitado ele já? Então imagine aonde Deus chegou, tá? Deus amava Saul, Deus ama todas as pessoas. Todas. Só que a rebelião é como um pecado de feitiçaria. A pessoa que é rebelde a Deus, ela é igual um feiticeiro diante de Deus. E o Saul foi se rebelando, e ele achou que não ia dar nada. Hoje é esse dito aí que rola, né? Não vai dar nada. Não vai dar nada, mas está tudo preso já na mão do diabo. Não é feliz, não prospera, não consegue a bênção, porque vive assim, não dá nada. E aí o Saul foi brincando com Deus. Tudo que Deus falava para ele fazer, ele não fazia. Deus falou: faz tal coisa, não fez. Faz tal coisa, não fez. Fazia do jeito dele. Aí chegou um dia que Deus falou para Samuel: Samuel, pode descartar ele. Pode descartar que para mim esse não serve mais. Até quando você vai ter dó de Saul, tendo eu rejeitado? Aí Deus começou a procurar uma outra pessoa para colocar no lugar dele. Olha que coisa triste, né, irmãos? Sendo que ninguém é descartável. Mas chega um momento que a pessoa não dá valor, ela acaba perdendo o que tem. Então a gente tem que cuidar do que tem, valorizar, amar, orar, cuidar daquilo como se fosse o nosso maior tesouro. E no teu caso é a tua fé, é o Espírito Santo, é a tua comunhão com Deus. É isso que vai fazer você entrar pelos portões celestiais um dia, que tudo acabar e Jesus vai olhar para você e vai falar: vinde, bendito de meu Pai. Possuí por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. E Ele preparou para você. Quando Jesus, depois da ressurreição, e ele estava para acontecer a ascensão de Jesus, ele disse para os discípulos, né? Eu vou, mas a casa do meu Pai há muitas moradas. Então você tem que lutar, fazer de tudo para você ter o teu pedaço lá, ter a tua morada lá no céu. E você vai ter, diga amém. Você vai conseguir, Deus vai te abençoar. Apocalipse capítulo 1, versículo 3. Felizes, bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras desta profecia. Apocalipse é um livro profético, escatológico, e guardam as coisas que nela estão escritas. Porque o tempo está o quê, meus irmãos? Está próximo. Bom, então, pela Bíblia, o fato de ouvir a palavra, ouvir o Apocalipse, ouvir as palavras dessa profecia e guardar, nós nos tornamos bem-aventurados. Você é bem-aventurado de estar aqui. Você é bem-aventurado por estar aqui, você sabe disso. A maioria de nós somos um milagre aqui, nem era para estarmos aqui. Então, se você está aqui ouvindo essa palavra, então você tem que se considerar uma pessoa bem-aventurada. Não sei como você está, talvez eu nunca saiba como você está, porque talvez a gente nunca converse de maneira tal que você diga: pastor, a minha vida está assim. Se você nunca falar comigo como está a tua vida, não tem problema, pode ficar tranquilo. Deus sabe todas as coisas. E às vezes eu prefiro nem saber, só se for um caso que eu preciso saber. Senão eu não prefiro. Eu prefiro nem saber, para Deus me usar aqui, pelo Espírito Santo, para poder falar com você. Diga amém, Jesus. Que já aconteceu muito caso assim. Não, o pastor está falando aquilo no altar porque ele conhece a minha história.
Então eu prefiro às vezes nem conhecer. Eu peço a Deus, Deus coloca na minha boca a tua palavra, para estar pregando, para estar ensinando, sem nem saber o problema daquela pessoa lá. E aí ela entendeu que o Espírito de Deus falou com ela. Diga amém, irmãos, que o Espírito Santo de Deus falou com ela, né? Agora, é claro, se você um dia entender, né? Pastor, eu quero ter a liberdade de falar com o senhor, pedir orientação, contar um pouquinho da minha história e tal, eu vou te ouvir e vou te abençoar, no nome de Jesus, tá? E se for o caso, fique à vontade, o pastor sempre está na igreja para atender, para te ouvir, para te aconselhar. Tem pessoa que no caso precisa desabafar, precisa abrir o coração, precisa pedir uma direção, uma palavra. Estava falando com o pastor ontem ainda, na nossa igreja em Tubarão, que nós fomos ontem num evento de mulheres lá em Tubarão, levei a minha esposa, ela pregou, né? Então estava acompanhando, e ele falou, pastor, ele é pastor, né? Tem filho já casado e tudo, né? Ele falou, pastor, eu tenho filho casado, filha casada, e eles são muito abençoados, meus filhos. E sempre eles me procuram, e dizendo assim, pai, aí é conselho de pai e de pastor, né? Estamos pensando nesse projeto, fazer tal coisa, tal. O que o senhor acha? Aí ele vai e dá uma palavra, dá uma bênção. Você vê, já são casados, já tem a vida deles e tal, mas vê ali uma autoridade. Alguém que pode dar um conselho, uma palavra, para poder abençoar. E às vezes é bom você abrir o coração, pedir uma direção, e o pastor está aqui para isso, né? Para ajudar você. Apocalipse capítulo 1, versículo 3. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está o quê, meus irmãos? O tempo está próximo. Por isso que o pastor tem que pregar salvação, né? Cuidar da tua alma mesmo, porque ninguém sabe o dia e nem a hora. A Bíblia diz que Jesus, quando Jesus vier ou voltar, né, porque ele já esteve aqui durante 33 anos aqui neste mundo, tá? Há 2000 anos. Quando ele voltar, ninguém sabe o dia. A Bíblia diz que Jesus vai voltar igual um ladrão na noite. Como assim, pastor? Vai ser assim, ó, de repente, num abrir e piscar de olhos. Então, quem tiver preparado vai entrar, quem não tiver vai ficar para fora. Sério, pastor? Sério? Leia a parábola das 10 virgens. Leia a parábola das 10 virgens. Eram 10 virgens. 5 eram prudentes. 5 eram loucas. 5 tinham o óleo, a presença, o Espírito, estavam preparadas. As outras 5, relaxada, não queria saber de buscar. Deixaram tudo para a última hora. Tem muita gente assim, irmão, relaxado na vida espiritual. É dedicado, trabalha, faz isso, faz aquilo e tal, mas espiritualmente falando é uma lástima, é um fracasso, porque é o diabo, é o demônio que está querendo destruir aquela alma, e a pessoa não entende isso. As 5 virgens eram tudo relaxada, a Bíblia diz que eram tolas, nécia, tola e tal, e o tempo passando, e elas e tal, aquela coisa toda. De repente o noivo veio. De repente. E aí a porta, o que, meus irmãos? Se abriu. A porta se abriu, só entrou 5. Eram 10, só entrou 5. As outras 5, a porta, o que para elas? Se fechou. Mas pensa num desespero. Senhor, abre a porta. Jesus falou, não conheço vocês. Eu não conheço, eu nunca me relacionei com vocês. Nunca tivemos intimidade. Eu não conheço vocês. Que triste isso, né? Jesus, ele veio para nos salvar, precisamos ter intimidade, comunhão com ele, gastar tempo com ele, ler a palavra dele, vir à casa de Deus, adorar a Jesus, conhecê-lo e sermos conhecidos dele também. Diga amém, irmãos, para que um dia essa porta se abra e você possa entrar para sempre, viver a eternidade com o nosso Deus. Diga amém, Jesus, tá? E repito, tudo é pela graça. Nunca se sinta merecedor do céu, porque o que nós merecíamos era o inferno. Jesus foi para o inferno, nosso lugar, para nos resgatar da condenação, para termos o direito da salvação. Nunca se sinta merecedor do céu. O céu é uma dádiva, é um presente.
Se chama graça. Ninguém é salvo pelas obras. Não, nunca. Somos salvos pela graça, pela fé em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nunca se sinta merecedor. Você pode ser uma pessoa maravilhosa, uma pessoa muito querida, uma pessoa dedicada em tudo, tá? Você nunca vai merecer o céu. Muito menos eu, ninguém merece. Então a Bíblia diz que a salvação é pela graça de Deus. Tem que aceitar, tem que crer. Versículo 4. João, às 7 igrejas que estão na Ásia, ele diz assim, ele escreve assim: graça e paz seja convosco, da parte daquele que é, daquele que era e daquele que há de vir. E da dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe. Preste muita atenção nessa colocação. Detalhes que a gente precisa se inteirar para enriquecer na nossa vida espiritual. Preste atenção aqui, olha. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra. Diga comigo, Jesus é o meu príncipe. A Bíblia diz que Jesus ele é o príncipe dos reis da terra. Você já deve ter ouvido também a tal expressão, Jesus é o rei dos reis. Ele é o nosso rei, porque nós somos reis, mas ele é o rei dos reis. E aqui está dizendo que ele é o príncipe dos reis da terra. Todos digam amém. Eu não sei como que você se considera, não sei como que você se vê, mas você é filho de Deus, tá? Você tem poder, tem autoridade. Você hoje é um rei aqui na terra. Alguém que tem poder e autoridade. Esse poder não é teu. Esse poder é de Jesus. Ele deu a você e passou uma procuração para você fazer as mesmas obras que ele faz. E obras ainda o que, irmãos? Maior. Então você tem o poder. Você tem a procuração para agir no nome dele. E aqui está dizendo que ele é o príncipe dos reis da terra. E vamos testificar um pouquinho mais, fundamentar um pouquinho mais. Versículo de número, continuando, 5. Aquele que nos ama, preste atenção, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. E nos fez, o que ele nos fez? Olha para mim. Ele é o príncipe dos reis da terra. E a Bíblia diz que ele nos fez o que, irmãos? Reis. Você é um rei, um sacerdote, uma pessoa de autoridade dele na tua vida. Enquanto você estiver ligado à videira verdadeira, você tem esse poder para fazer a obra de Deus. Ele falou, sem mim nada podereis fazer. João capítulo 15, versículo 5. Você quer agir como um rei? Tu quer ter poder? Quer ter autoridade para expulsar demônio? Para amaldiçoar a doença? Para resgatar um perdido? Para libertar a vida de alguém? Abençoar a vida de alguém? Se mantenha firme em Jesus Cristo. Este poder provém dele. Essa autoridade vem dele. O homem não tinha. Nós recebemos para a glória de Deus. Diga amém, irmãos. Então, ele nos fez reis e sacerdotes. E olha o que diz mais. Versículo 5 ainda. Aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez. Ele não nos fará, ele já nos fez reis e o que mais, irmãos? Sacerdotes. Para Deus e seu Pai. A ele, a Bíblia está dizendo aqui a ele, Jesus, né? Glória e poder para todo sempre. Todos digam amém, irmãos? Amém. O inimigo, ele tenta colocar na mente das pessoas que elas não são nada. Nasceram para sofrer, para levar na cabeça, para ser envergonhado. É o karma, é a cruz. Existe uma cruz que nós devemos carregar. Que cruz é essa? A missão do Evangelho. A única cruz que nós devemos carregar é a missão do Evangelho. Você não tem que ficar carregando cruz chamada doença, miséria. Tudo isso Jesus já levou
já carregou naquela cruz pesada que ele suportou e foi ao Gólgota, ao monte chamado Monte da Caveira, para morrer em nosso lugar. Aquela cruz que Jesus carregou, aquela tinha maldição. Naquela cruz foram colocados os nossos pecados, nele, na verdade, todas as nossas doenças e enfermidades. Para quê? Para que a gente fosse livre da condenação. Isso está lá no livro de Gálatas, no capítulo 3. Vamos abrir rapidinho lá. Gálatas capítulo 3, 3:13. Cristo, olha que coisa forte, pessoal. Cristo, ele nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se, aqui diz o 13, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado aonde? No madeiro. E para que Jesus passou por tudo aquilo? Agora está o resultado. Pegue, vibre, tome posse da tua bênção. Então ele passou tudo aquilo para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, a nós, por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Todos digam amém. Você está entendendo coisa séria? Ele nos resgatou da maldição para que a bênção chegasse até nós. Bênção, tá? Saúde é uma bênção, prosperidade é uma bênção, uma família abençoada, isso é uma bênção de Deus. Diga amém. Tudo que Jesus passou foi para que a bênção de Deus viesse sobre a tua vida, para que você não vivesse uma vida medíocre, irmãos. Uma vida medíocre só vive os conformados, aqueles que vivem, ou seja, desanimados. Não, pastor, é assim mesmo, a vida é assim. Coitado, irmão, ele vai apanhar, ele vai sofrer, ele vai ficar para trás, vai ser envergonhado, irmão. Eu não quero ser assim, eu não quero que você seja assim. Lute para ter tudo que o Pai tem para você, lute para ter uma vida abençoadíssima, porque neste mundo você é a luz do mundo, você é o sal da terra. Tem muita gente que vai conhecer Deus olhando para você, que vai saber que Deus prospera olhando para você, que vai saber que Deus cura olhando para você, que Ele transforma casamento olhando para o teu casamento. Mas tudo na vida começa quando você não se conforma com uma situação errada. O milagre acontece quando a pessoa não se conforma com o pecado, com a doença, com a miséria. Ainda que ninguém na família dela tenha sido formada, fala: não, eu vou me formar, eu vou estudar, eu vou me formar. Eu quero arrebentar na vida, eu quero crescer. Tudo isso é expressão para a glória de Deus, tá? E aí você é abençoado. Alguém pergunta: fulano, como que você conseguiu? Eu sou o que sou pela graça de Deus. Perguntaram para Paulo, irmãos. Paulo era um bandido. Paulo era um perseguidor da igreja. E perguntaram: Paulo, como que você chegou? Aonde você chegou? Qual foi a resposta dele? Eu sou o que sou pela graça de Deus. Todos digam amém. E ele dizia isso: eu sou o que sou pela graça de Deus. Agora, tem uma questão também. Paulo não era um cara preguiçoso não, irmãos. A Bíblia diz que ele trabalhou mais do que todos. Para ser o que ele foi, para chegar onde ele chegou, ele falou: eu trabalhei mais do que todo mundo. Não só trabalhou, sofreu mais do que todos os discípulos também. A missão dele foi árdua. Foi um cara que Deus mandou pregar para os gentios, apanhou muito. Sabe o que é pegar vara, chicote, chibatada, né? Ele diz que recebeu muitos açoites, muitas vezes preso, naufrágio, picado por cobra. Meu irmão, a vida daquele homem foi uma vida assim, de muita perseguição. E a revelação que ele recebeu de Deus era tão grande, que para ele não se exaltar, olha que coisa séria, para ele não se exaltar, ele recebeu um espinho na carne, que era um mensageiro do diabo, que às vezes vivia esbofeteando ele, e ele não entendia nada. Por quê? Por que eu estou passando por isso? Por que eu estou passando por aquilo? E ele orava a Deus. Deus falou: Paulo, foca na tua missão, a minha graça te basta. Foca na tua missão, continua, cara. No mundo tereis o quê? Aflições. Se você ficar perguntando: Deus, por que isso? Deus, por que aquilo? Irmão, você acaba ficando revoltado contra Deus. Você acaba, achando que Deus não é soberano.
Você tem que entender, Deus é soberano. Deus sabe de todas as coisas. E não fique indagando Deus por que isso, por que aquilo. Viva a vida, trabalhe, lute, evangelize, congregue, vença, tudo para a glória de Deus. Um dia você vai olhar para trás e vai dizer, vai ver que valeu a pena. Diga amém, irmãos. Um dia você vai dizer, valeu a pena, né? Servir o nosso Deus Todo-Poderoso. Gente, vamos abrir a Bíblia agora lá em Lucas capítulo 24, versículo é o 44. Essa conversa que Jesus está tendo aqui com os discípulos se deu após a ressurreição dele, tá? Jesus ressurge, ele ressuscita, aparece para os discípulos, conversando com eles. Eles até, olha que coisa séria, irmão, de tão alegres que eles estavam, eles não acreditavam que era Jesus. E a Bíblia é bem clara, eles não acreditaram por causa da alegria que eles estavam sentindo. Então você vê que a alegria, muita alegria, atrapalhou eles. Olha que coisa maluca, né? Que a gente luta para ter muita alegria. A Bíblia diz que eles não creram por causa da alegria que eles estavam sentindo. Você vê que o sentimento, às vezes, impede a pessoa de crer. É por isso que não pode ser por sentimento, tem que ser pela fé. Há muita alegria, há muita tristeza, muito isso, muito aquilo. A gente sabe que tem pessoa, irmão, que quando está muito feliz, que quando está vivendo aqui ó, no auge, irmão, tem muita gente que se desvia, que se perde. Não preciso mais para a igreja. Não está faltando nada, está tudo bem, minha vida está... Lembra do rapaz do silo? Minha alma, tu tem tudo já, vou sentar, vou folgar. Aí vem a palavra, você é louco. Hoje vão pedir a tua alma, para quem será? Então, querido, se você está muito bem, fique aos pés de Jesus. Se você está passando por alguma dificuldade, fique aos pés de Jesus, porque o nosso socorro vem dele. Diga amém. A nossa vitória vem do Senhor. Então, Jesus ele falou assim para os discípulos, 44. Lucas 24, 44. E disse-lhes, são estas as palavras que eu vos disse, estando ainda convosco. No caso, ele está dizendo antes da morte dele, né? Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e também no livro do quê, meus irmãos? No livro dos Salmos. A Bíblia inteira fala de Jesus, de Gênesis a Apocalipse. A gente que tem que buscar a direção, né? O livro que mais fala de Jesus é Isaías. O livro que mais fala de Jesus no Antigo Testamento é o profeta Isaías. Então, abriu-lhes o entendimento para compreenderem o quê, meus irmãos? É isso que a gente tem que pedir para Deus. Senhor, tem pessoa que é tão ativa no mercado financeiro, ganha dinheiro fácil. Tem pessoa que é tão ativa na faculdade. Tem pessoa que tem entendimento aberto para tanta coisa, mas ela não entende a palavra de Deus. Você conhece alguém assim? Uma pessoa que ela tem uma inteligência tão grande, mas ele é ignorante para as coisas de Deus. Não entende porque é um homem natural. E a Bíblia diz que o homem natural não compreende. Então o que nós devemos pedir? Senhor, abra o entendimento do meu filho. Abra o entendimento do meu marido. Abra o entendimento do fulano para que ele compreenda as escrituras. A gente tem que pedir para a pessoa, para Deus abrir o entendimento da pessoa. Senão não vai adiantar nada. Ah, Deus, abre a porta da prosperidade. A pessoa não tem entendimento da palavra. Então acho que a primeira porta que deveria ser aberta é a porta da palavra. É a porta do entendimento da palavra. Todos digam amém, irmãos? Então, a Bíblia diz, então, abriu-lhes o entendimento para compreenderem as escrituras. 46. E disse-lhes, assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dos... Agora presta atenção. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por onde? Pela tua casa. Não adianta, irmão, a gente ganhar o mundo todo e ver a nossa família sendo destruída. Jerusalém é o nosso quartel-general. Jerusalém é a nossa terra, é a nossa casa, nosso casamento, nossos filhos, nossa família. Entende, meus irmãos? Aquilo que eu falei há pouco, Deus ele quer que sejamos abençoados,
mas eu e a minha casa precisamos servir ao Senhor. Nós temos que ganhar, nós temos que pregar, testemunhar na nossa Jerusalém. Teu pai, tua mãe, teu irmão, teu filho, teu marido, tua esposa, tua família, irmão. Assim como você quer entrar no céu, tu tem que desejar que toda a tua família também seja salva. Diga glória a Deus. Então pregue para a tua família. Pastor, santo de casa não faz milagre. Fica nessa para você ver. Fica com esse pensamento bobo para você ver. O diabo destrói a tua família por causa da tua falta de fé. Você tem que acreditar, não, a minha luz vai iluminar a minha casa. Não está escrito? Lá em Mateus capítulo 5, versículo 16. A tua luz vai resplandecer tanto que vai iluminar todo mundo que está na tua casa. Toda a tua família será abençoada. Diga glória a Deus. Mas aí a gente fica nessa ondinha, né? Santo de casa não faz milagre. O diabo matando a tua família. Porque você acredita que você não faz milagre. Que você não pode ajudar. Claro que pode. Tu foi levantado por Deus para resgatar a tua casa. Para abençoar a tua família. Tanto é que a Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa. Ela vai edificar. A casa dela, o marido dela, os filhos dela. Ela vai edificar. Mas a tola derruba a casa com as próprias. Quem é a mulher tola? É aquela que dá ouvido para Satanás. É aquela que acha que é fraca, que não sei o quê, que não tem voz e não sei mais o quê. Aí ela não edifica, ela destrói com as próprias mãos. Então tome cuidado com alguns dizeres, né? Até dito popular. Tome cuidado, não é por aí não, pessoal. Está lá em Mateus 5, coloca bem rapidinho na tela para nós. Mateus 5, versículo, coloca no 14. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Nem se acende uma candeia e se coloca debaixo do alqueire. Mas no velador, e olha ali, ó, e dá a luz a todos que estão aonde? Em casa. Os meus filhos são abençoados pela minha fé. A minha esposa é abençoada pela minha fé. Eu dou luz para todos que estão na minha casa. Diga glória a Deus. Você sabe o que é dar a luz? É dar o entendimento. É você levar a palavra, você orar, você abençoar. É lindo quando um filho pede a oração para uma mãe, né? Mãe, ora por mim, mãe. Mãe, vou fazer uma prova, vou fazer um teste. Mãe, ora por mim. Está vendo? Está reconhecendo que a mãe é de Deus, que a mãe tem a bênção para dar. Nós temos que ser a luz para iluminar a nossa família, gente. Então vamos derrubar esse dito popular, né? Santo de casa não faz? Não, Deus me levantou para abençoar minha família, diga glória a Deus. E eu tenho que determinar que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém, meus irmãos? Vamos terminar aqui. Versículo 47, Jesus, ele nos mandou, né? Nos mandou no nome dele pregar o quê? O arrependimento. A gente tem que pregar para as pessoas: se arrependa do teu pecado, muda de vida, vá para a igreja, aceite Jesus, saia deste caminho, antes que seja tarde demais. O salário do pecado, o que é, meus irmãos? É a morte. Mas parece que a gente tem medo de pregar o arrependimento. Parece que a gente tem medo, só quer pregar a bênção é importante. Mas lembra o que Jesus falou? Eu estou à porta, abre a porta que eu vou entrar e eu vou te abençoar. Então tem que pregar o arrependimento para o filho, para a filha, para o amigo, para todo mundo, pessoal. E diz assim: e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados. Pode pregar, ele perdoa. E em todas as nações, começando por 48. E destas coisas sois vós testemunhas. 49. Presta atenção nesse versículo aqui. E eis que sobre vós, sobre a igreja no caso, envio a promessa de meu Pai. Ficai, essa palavra é muito forte, viu, irmãos? Ficai, porém, na cidade santa, que no caso é a igreja, né? Na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos do quê? De poder. Olha para mim um pouquinho. A ordem de Jesus é: você tem que ficar. Você tem que ficar. Ele diz: fiquem na cidade santa, Jerusalém, para vocês serem revestidos de poder. Tu sabe que nós estamos lutando contra demônios? Por trás de todo o mal tem a mão do diabo. E você só vai vencer o diabo
se você tiver poder. Não basta ser um cara legal, estudioso, bacana. Isso aí o diabo não respeita nada. O diabo só se prostra, você quebra a força do diabo é com o poder. Diga amém. O poder de Deus, o poder e autoridade. Por que você acha que muita gente não fica? Porque o Satanás investe para ela não ficar. O diabo sabe que quem fica, quem congrega, quem é fiel, ele vai ter o céu a favor dele. Ele vai ser revestido de poder, de autoridade, ele vai aplicar a multiplicação, vai ganhar almas, vai fazer a obra de Deus, coisas maravilhosas vão acontecer. Diga amém, irmãos. Então, aqui tem várias pessoas que estão há muito tempo, né? Muito tempo. Pastor, eu estou na igreja já há 10 anos. E você tem que ficar na igreja, irmãos, na casa de Deus até o último dia da tua vida, tá? Não pode sair. Diga amém. Não pode, tá? Você pode ver, se tirar o galho de uma árvore, ele morre. Se tirar o braço de um corpo, o braço morre. Se tirar o membro de uma igreja, ele morre. A tese dos desigrejados é uma tese de endemoniados, tá? Não, eu não preciso ir para a igreja, é demônio. Porque a Bíblia diz, não abandone a vossa congregar. É diabo que quer tirar o membro do corpo. O membro sem o corpo é um membro morto. Qualquer pessoa que não está congregando, ela não faz parte do corpo de Cristo, que é a igreja. E ela está fadada ao fracasso. Ela acaba morrendo. O teu braço tem vida porque está no teu corpo aí. Tua perna tem vida, tá? Porque está no teu corpo. Tira ela, ela morre na hora. O corpo permanece, mas o membro morre. Então, Jesus falou para eles, fiquem, permaneçam. Não importa o que vai acontecer, fiquem. Vocês serão revestidos de poder. E com este poder que eles receberam, que foi a unção do Espírito Santo, eles sacudiram o mundo. Pregaram o evangelho em todas as partes. Não eram covardes, não eram medrosos. A gente tem que tomar cuidado com a nossa geração. Nossa geração está faltando pregadores. O povo está com medo de pregar. Porque está com medo da perseguição. Perseguição dentro de casa. Mas, querido, quem é de Jesus será perseguido. Já está acontecendo a perseguição. Então não caia nessa tolice não, tá? Você vai pregar com poder e graça de Deus, Ele vai te usar. Vai vir perseguição, vai, tá? Mas fica tranquilo, Jesus prometeu, eu estarei contigo todos os dias da tua vida até a consumação dos séculos. Quem está entendendo? Fale graças a Deus. Não tenha medo de pregar. Não tenha medo de pregar, tá? Olha que coisa forte aqui, ó. Fiquem até que do alto sejais revestidos de poder. Diga amém, irmãos. Então é isso que você tem que buscar para a tua vida, tá? Poder. Com poder você vai dar com os 2 pés no peito do diabo. Você vai falar, sai da frente, diabo, que eu te amarro em nome de Jesus. Você vai para cima do diabo com poder. Aí você vai mandar ele soltar o que é teu. Tua saúde, teu filho, teu dinheiro, tua empresa, teu casamento e tal. Mas você tem que ter o poder de Deus. Tem que ficar, tem que permanecer. Eu vou falar uma coisa aqui agora e vai servir para muita gente, né? Não brinque com a questão de igreja. Não fique mudando de igreja como trocasse de roupa. Hoje você está aqui, amanhã está lá. Você nunca vai dar fruto assim. Você nunca vai ser um membro reconhecido como uma pessoa fiel, digna, né, tipo assim, de confiança. Quem é você? Ah, eu sou fã de tal. De onde você é? De tal lugar. Ah, mas eu já passei em tal lugar, em tal lugar, em tal lugar, em tal lugar. Eu falei, puxa vida, você não foi fiel em lugar nenhum. A pessoa tem que ser fiel, né, irmão? Mesma coisa, a pessoa, quantos casamentos já teve? 10 vezes já casei. E aí a pessoa tem a cara de pau de falar que nenhuma mulher prestou, que nenhum homem prestou. Só ele é o bom. Tem pessoa que é assim, né? Não para em empresa nenhuma, não para em igreja nenhuma, não para casado com ninguém, porque ninguém presta. Será que ninguém presta? Acho que quem não presta é ele, que não consegue se adaptar, que não consegue se pautar em lugar nenhum, irmãos. Acho que a gente tem que tomar um pouquinho mais de cuidado, diga amém. Tem que tomar um pouquinho mais de cuidado, né? Examinar a si mesmo, falar, Deus, sabe que não sou eu que sou muito crítico, muito melento demais, muito esquisito demais? Sabe que não sou eu, Deus? Pode ser você, pode ser eu,
Pode ser nossa. Então a gente tem que tomar cuidado. Diga amém, irmãos. Tem que tomar muito cuidado, porque se nada presta para a pessoa, por será que só ela é boa, irmãos? Misericórdia, né? Então a gente tem que ficar, tá? Permanecer. Eu sou suspeito a falar, mas estou há 27 anos na igreja. Na nossa igreja, tá? Nunca pertenci a outra. Me converti, me batizei aqui, 27 anos, graças a Deus, diga amém. Muito feliz, pregando, batizando, vendo pessoas sendo transformadas, dia após dia. Vem uma luta, vem uma vitória, e assim vivemos pela fé em Cristo Jesus. Quem entendeu a palavra, diga amém. Então fique, permaneça, você será revestido e Deus vai te abençoar. Tá bom? Vamos dar para Jesus uma salva de palmas bem bonita. Vamos ficar de pé um pouquinho? Vamos fazer uma oração. Eu quero abençoar quem está em casa agora, no nome de Jesus. Você que está em casa, creia, tá? O poder de Deus vai agir na tua vida agora e eu abençoo você. Amado Deus, no nome de Jesus, eu abençoo a todos que estão nos assistindo agora, em casa, no hospital, numa penitenciária, meu Deus, uma casa de reabilitação, alguém que está clamando agora, dizendo: Senhor Jesus, me salva. Senhor Jesus, eu abro meu coração para o Senhor, venha mudar a minha história. Sim, Ele vai mudar a tua história. Ele está à porta batendo. Se você abrir a porta, Ele vai entrar agora. Ele vai perdoar o teu pecado. A Bíblia diz que no sangue dele, Ele nos perdoou de todos os pecados. Jesus, Ele nos resgatou da condenação, nos fez reis e sacerdotes. Coloque no teu coração que você foi gerado de novo para reinar, para ter uma vida digna, abençoada. Alguém que te conhecia no passado vai ver você hoje e vai ver a mudança, o milagre na tua vida. Meu Deus, eu oro por todos que estão em casa, Pai, que esta pessoa creia, abra o coração e venha buscar com fé, com alegria, para ter a vida mudada, a família mudada, a história dela, Pai, transformada para a tua glória, meu Senhor. Eu vou usar agora o teu poder, Pai. Eu amarro todos os demônios que agem na vida desta pessoa. Eu amarro agora o espírito da doença, da enfermidade, espírito da depressão, espírito da morte, do suicídio, o demônio que entrou no casamento, o demônio do adultério, demônio da amarração financeira, que está impedindo a empresa de galgar, de crescer, de angariar novos clientes, de viver novos patamares. Eu digo agora: espírito do diabo, espírito da miséria, espírito que ronda, que condena, espírito que amarra a família, eu te dou uma ordem agora: saia da vida, do casamento, da empresa, saia agora da saúde desta pessoa. Diabo, eu estou te dando uma ordem, acabou, você não mais vai brincar com esta pessoa. Eu te amarro e te dou uma ordem: tu vai pegar agora o que é teu, diabo, tudo que é teu, em nome de Jesus. Sai agora desta vida, vai embora e não volte mais. Oh meu Deus, essa pessoa que está em casa, Pai, nos assistindo, Jesus, Pai, o Senhor está chamando ela, Pai, para um novo tempo, um tempo das vacas gordas, um tempo, meu Deus, de luz, de vitória. E ela está dizendo sim agora, Pai. Meu irmão, minha irmã, tu que está assistindo, tu que está em casa, seja muito abençoado. Eu te abençoo em nome de Jesus e declaro que a partir de hoje a tua vida vai mudar se você abrir o teu coração para Jesus. Receba a tua bênção e venha participar conosco. Teremos um culto maravilhoso aqui no próximo, tá certo? Na rua Miguel Patrício de Souza, no número 300. Vamos dar para Jesus uma linda salva de palmas, meus irmãos, bem forte, com alegria. Pode aplaudir bem forte, Jesus. Certa que